Toda semana, o Litoral na TV traz dicas sobre direitos do consumidor. A gente traz as principais dúvidas de nossos telespectadores, respondidas por profissionais da área. De uma forma bem resumida e explicada, você fica sabendo como ir em busca do seu direito. Confira as dicas de hoje na reportagem a seguir. Hoje vamos falar da inadimplência nos condomínios. Para a cobrança dos devedores, algumas regras devem ser respeitadas. Há necessidade dos condomínios tomarem um pouquinho de cuidado quando for realizar a cobrança dessas dívidas perante os inadimplentes no condomínio. Porque a maior dificuldade que existe em relação a cobrar essas dívidas não é você receber das pessoas que não pagam o condomínio, mas sim a forma de realizar a cobrança. E o porquê isso? Porque a lei, na verdade, exige que essas pessoas não sejam expostas ao ridículo. Todavia, infelizmente, por muitas vezes é muito comum, seja em reuniões de condomínio, seja em bate-bocas na portaria, seja até mesmo dentro dos elevadores, existirem essas cobranças de forma vexatória. É muito comum, por exemplo, as pessoas observarem aqueles cartazes que são colados dentro do elevador dizendo: você do apartamento X se encontra devendo, você do apartamento Y não paga o condomínio, você do apartamento Z precisa comparecer à reunião para poder assinar o acordo, e questões nesse sentido. Há necessidade de se observar um pouquinho as regras legais a respeito disso, porque caso contrário, o condomínio que hoje é credor de uma dívida condominial, amanhã pode passar a ser devedor, exatamente porque essa pessoa vai se sentir constrangida e vai ingressar com ação contra o condomínio, tendo grandes possibilidades de vencer essa situação por estar sendo aí, na verdade, aspas, constrangido, fecha aspas, perante as demais pessoas a pagar uma indenização, uma dívida dessa forma. Essa cobrança vexatória é vedada por lei, não pode ser realizada dessa forma. Então há que se tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. É importante os advogados que assessoram o condomínio sempre estarem conversando aí com os síndicos, estarem conversando aí com as pessoas das administradoras, para estarem lembrando isso a essas pessoas, porque caso contrário é muito comum acontecer essa situação perante um condomínio. E aí depois que a ação é distribuída na justiça, começa a ficar complicado ter que explicar para as pessoas que residem no condomínio que um devedor do condomínio tem direito de receber uma indenização das pessoas porque chamaram esse devedor de caloteiro, de mal pagador e por aí vai, coisas nesse sentido. Então muitas vezes é melhor prevenir do que remediar posteriormente. As dívidas devem ser pagas, obviamente. No entanto, o advogado Fabrício Pozuco alerta para a forma correta de se fazer a cobrança do inadimplente. A cobrança geralmente deve ser feita de uma maneira, aspas, legalmente permitida, fecha aspas. Há que se conversar com as pessoas, mas não expô-las ao ridículo. E na pior das hipóteses, se isso tiver que ser feita de uma maneira judicial, procure o judiciário e ingresse com uma ação. Não discuta com a pessoa, não xingue a pessoa, não exponha ela ao ridículo. Se você tem o judiciário para resolver isso, ingresse com ação na justiça. Faça que o oficial de justiça vá lá penhorar os bens dela. Bloqueie a conta dela, como a lei permite. Essas manobras legais são permitidas por lei. Mas não, na verdade, vá lá você, chute a porta do apartamento e tente receber isso na força. Não coloque, na verdade, como acontece em muitos lugares, esses cartazes dizendo fulano do apartamento tal está devendo. Isso não pode ficar assim, vamos tomar uma atitude, ou coisas nesse sentido. Isso, na verdade, somente causa problemas aos condôminos que pagam suas contas em dia, pois esse inadimplente poderá processar o condomínio e ainda se ver aí feliz por receber uma indenização pela maneira aí ilegal da forma que está sendo cobrado de maneira vexatória. Na dúvida, procurar um advogado. Sempre, na dúvida, procure um advogado, procure aí a administradora, converse com profissionais experientes que vão poder, na verdade, dar o melhor caminho, a melhor solução para essa situação. Não faça nada de maneira impensada, porque isso pode voltar contra você depois.